noite a todos. As reflexões sobre a educação que nós pensamos para esse nosso encontro de hoje, elas partiram da ideia que fez com que concluíssemos as nossas avaliações das atividades que são desenvolvidas pelas pessoas que participam de maneira efetiva de todos os serviços que acontecem em nossa casa. E uma frase ficou repercutindo, que é exatamente esta: ser espírita para quê? Nós sabemos que no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec ele fez um conceito do que seria a doutrina espírita, dizendo ali que o Espiritismo é uma ciência nova que tem como objetivo estudar o espírito, a sua origem, a sua natureza, o seu destino e as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. E exatamente essa ciência nova que faz indagações reflexivas, filosóficas, extremamente importantes e atualíssimas acerca do espírito, na tentativa de se estudar o fruto, o conteúdo do conceito que acabamos de expor, faz com que o estudo reflexivo desta ciência, com esta conotação tão ampla, nos coloque em condições morais melhores. E em um outro livro do próprio Kardec, um livro que fala sobre as suas viagens, justamente naquele período em que ele lançara o Livro dos Espíritos e logo os anos posteriores, a partir do ano de 1857, lá na França, ele viajou não apenas na França, mas por outros países da Europa, tentando observar o quanto que aquele material, a doutrina espírita, nessa conceituação, seria importante para as pessoas, para o mundo. E fez uma avaliação cuidadosa, viajando por mais de 600 lugares. E entre as conclusões que ele fez, uma ele registrou. Com suas palavras, ali existem as colocações feitas no livro citado, de que ele percebeu que o número de metamorfoses morais foram grandiosas. E pessoas que antes não tinham noção do porvir, da vida que prossegue, a partir da certeza que a ciência espírita lhes trouxe da imortalidade da alma, fizeram uma verdadeira revolução íntima, uma metamorfose. Foi essa a palavra utilizada por ele. E isso o impressionou e o fez manter o propósito de concluir os 5 livros que deram lugar à doutrina espírita, propriamente dita, deixando esse material como sendo um roteiro educacional que possa nos incentivar a sermos pessoas melhores. Então, essa é uma finalidade precípua da doutrina espírita. E aqui, 150 e poucos anos passaram-se, muitas instituições se levantaram para estudarem esse material, e agora nós estamos fazendo também as nossas reflexões. Ser espírita para quê? Aconteceram metamorfoses morais com a gente? O que nós aprendemos até aqui nos inspira a verificarmos melhor a nossa postura diante da vida? Porque o próprio Kardec, quando se fala em educação, ele menciona que a verdadeira educação não é aquela que forma homens instruídos, mas a que forma homens de bem. E é nesse ponto que a ciência espírita vem colaborar com a educação de todos.
Jesus, como mestre que é a base central de toda a estrutura educacional da ciência espírita. Ele, como mestre, o mais perfeito de todos, nos apresentou de maneira inequívoca a maior de todas as leis divinas, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. E se nós percebermos o quanto poderemos nos tornar pessoas melhores, mais felizes e fazer o nosso mundo mais feliz, tentando aplicar esta lei, aí poderemos ter esse incentivo para fazermos a tal metamorfose moral. Aqui mesmo em nosso educandário, nós temos o nome de Educandário Esperança, que iniciou seus trabalhos oficialmente este ano, nós usamos justamente a metamorfose como referência de reflexão diária em nosso ambiente. Aquela metamorfose que acontece a partir da lagarta, que adentra o casulo, e depois de algum tempo se torna uma bela borboleta. A lagarta sempre nos traz uma ideia de algo asqueroso, e de repente ela se transforma em algo encantador. Essa metamorfose moral seria o efeito da educação, a verdadeira educação, aquela que transforma cada um em pessoa de bem. E observando vários quadros do nosso mundo atual, por exemplo, esse evento que está acontecendo em nosso país, a Copa do Mundo de futebol, nós tivemos cenas dignas de serem refletidas, como por exemplo a torcida do Japão nos estádios, tendo aquele cuidado de catar todo aquele material, os lanches, os pratinhos, os copos, depois da partida. Aquilo é simplesmente encantador. O meio ambiente agradece. Os educadores futuristas, eles mencionam que a tendência para o futuro, em termos de estudos que possam interessar ao mundo, são os estudos ligados à engenharia ambiental. Porque o nosso planeta precisa passar por uma reestruturação completa. Ele está tão avariado, tão danificado, que se não houver esta reciclagem profunda, a vida daqui a alguns anos será impossível neste planeta. Mas para que isso aconteça é necessário que passemos por essa metamorfose moral, a educação, que começa de gestos simples, como aqueles gestos que nós vimos da torcida do Japão. Por outro lado, também nos entristece ver a nossa condição humana, quando no Mineirão, Belo Horizonte, o time do Chile, a seleção chilena, portanto, tentando cantar o hino, além daquela formalidade que a entidade responsável pelo órgão coloca, tentando cantar ali os jogadores e os torcedores, que tinham um número até razoável no estádio, a torcida contrária, provavelmente os brasileiros, não sei de onde vieram, não tenho essa informação, simplesmente vaiaram, abafaram aquele momento em que os chilenos tentaram cantar o seu hino. Nós todos ficamos encantados, emocionados, às lágrimas, quando isso acontece aqui. A torcida continua cantando o hino. Na verdade, não canta o hino todo, né? Canta apenas mais uma estrofe. Nosso hino é muito grande. Mas não para naquela formalidade que a FIFA coloca. Isso emociona a todos.
Um gesto que, na verdade, não começou aqui no Brasil, nas Copas das Confederações, como alguns noticiam. Os franceses já tinham feito isso na Copa da África do Sul, com a Marselhesa, o hino daquela pátria. E nós ficamos entristecidos como educadores. O país que está procurando mostrar algo extraordinário, que é esse acolhimento inigualável que nós no Brasil temos, que é conhecido historicamente. Isso se confirma agora num momento como esse, em que o país se torna realmente cosmopolita, recebendo pessoas de todas as partes do mundo. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, já havia escrito aquele livro, na década de 1940, com aquele título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E com esta proposta, de que Jesus teria programado, ele como governador deste planeta, transplantar a árvore do seu Evangelho para este país. E é exatamente esse o compromisso desta nação. É a energia programada pelo próprio Mestre, para que aqui, neste rincão do planeta, nós tenhamos esta empolgação para fazermos com que o Evangelho de Jesus seja levado a sério, como regra de conduta de todos nós. A nossa tristeza nesse dia ficou um pouco atenuada, graças a Deus, quando, assistindo um programa esportivo da própria Rede Globo de televisão, uma das emissoras que transmite a Copa no momento, em que o apresentador jovem se dirigiu a alguns membros da plateia, do programa cujo nome é Central da Copa, onde estavam alguns chilenos, e ele parou toda aquela programação elétrica para manter o público envolvido com esse clima da Copa e pediu desculpas aos chilenos que estavam ali. E usou um termo, que era o termo também que nós usaríamos, que ele e muitos brasileiros ficaram com vergonha, e que certamente aquele gesto não era da maioria dos brasileiros. E eu achei extremamente educado, extremamente nobre da parte dele. Não vi ninguém que estava transmitindo, comentando o assunto de forma enfática, mas ele, um jovem jornalista, teve essa coragem, essa hombridade, esse gesto nobre de pedir desculpas por aquele ato. Um outro momento que nos chocou, me permitam colocar essa experiência pessoal, mas talvez diga respeito à nossa cidade, como se diz, né? Não se educa para a irrealidade. E nós recebemos um convite há poucos dias para participarmos de uma reunião aqui na cidade, para ajudarmos num debate onde deveríamos escolher um local para que fosse ou que seja implantada uma penitenciária em nossa cidade. Eu me assustei e perguntei à pessoa que estava nos convidando, o teor do convite é para quê? É para a gente discutir se devemos ou não fazer esse investimento na cidade, ou se já está decidido e nós temos agora que apenas escolher o local. Ela disse, não, senhor, já está decidido, nós vamos escolher o local. Eu agradeci muito o fato do nosso nome ter sido lembrado. Quem está na nossa cidade sabe que a gente trabalha com a área de educação, com essa proposta de pedagogia espírita já há muitos anos. E exatamente por isso eu tomei a liberdade de, em seguida, esclarecer a quem me convidou. Olha, na realidade você está me dando uma notícia muito triste.
Porque desde quando esse assunto foi veiculado e algumas pessoas pediram a nossa opinião, nós falamos que, como educadores, e o Espiritismo, inclusive, é uma doutrina extremamente educadora, é esse o compromisso pedagógico dessa doutrina, nós gostaríamos de ver aqui em nossa cidade chegando universidades, mais cursos de especialização, de profissionalização e indústrias, empresas que possam fazer com que os nossos jovens tenham oportunidade, porque no nosso país, ouvimos isso de um secretário de segurança há pouco tempo, numa entrevista desses canais de TV, confirmando que não existe projetos educacionais para os jovens do país. E fazendo visitas a algumas cadeias, inclusive aqui da nossa cidade, a nossa tristeza aumenta quando verificamos ali a quantidade de jovens reclusos. E ficamos a nos questionar quem falhou. Por que eles estão ali? O jovem deveria estar estudando, deveria estar se preparando para a vida, para conduzir o mundo. Por que eles estão presos? Não existe coisa mais triste do que você ver numa cadeia essa quantidade de jovens reclusos. E isso nos preocupa. Porque concluí a nossa conversa com a pessoa. Disse-lhe, todas as vezes que a gente erra em uma penitenciária, era um momento para todo mundo chorar de vergonha. Porque todos nós falhamos. Eu disse isso em relação a mim mesmo. Como educador, estava me sentindo envergonhado. Nós deveríamos estar aqui lutando para trazer escolas, indústrias, empreendimentos que incorporassem principalmente a população mais jovem. Porque justamente as penitenciárias estarão lotadas dos mesmos jovens que não tiveram oportunidade. Então nós não vamos dar oportunidades aos jovens, mas vamos nos preparar para aprendê-los. Quando eles estiverem sem projetos de vida e começarem a incomodar a sociedade. As reflexões sobre a educação que nós queremos fazer são estas. Não queremos aqui fazer afronta a ninguém. Todos conhecem o trabalho isento do movimento espírita da nossa cidade. Procuramos conviver bem com todos, sem julgamentos, mas nós não poderíamos deixar de registrar, especialmente porque fomos convidados como um representante do movimento espírita local, para participarmos de uma reunião, para escolhermos o local da penitenciária. É com muito pesar que estamos aqui fazendo estas colocações. E ao contrário de nos desanimarmos, nós ficamos ainda mais animados para nos unirmos, para investirmos muito mais ainda na educação, da criança, do jovem, do adulto, para que nós possamos ter um dia a possibilidade de ver a nossa sociedade com violência zero, onde todos são respeitados, o jovem, o idoso, todos sendo tratados como nós merecemos, porque se nós somos filhos de Deus, o maior patrimônio divino, o maior patrimônio do universo, somos nós, os seres humanos. Nós devemos e merecemos ser tratados da maneira mais legítima, mais grandiosa, mais digna possível. E quando o ser humano é desrespeitado, significa que a educação falhou. A sociedade inteira falhou. As famílias falharam. Os agentes públicos falharam. Os educadores falhamos. Todos nós somos responsáveis. O que nós podemos fazer é não perder a esperança nunca de que esse cenário
vai ser diferente. E todas as vezes que nós falamos na esperança, na metamorfose promovida pela educação, especialmente essa educação que visa formar homens de bem, nós nos lembramos de um momento histórico importantíssimo que aconteceu na Grécia Antiga, quando justamente homens estavam reunidos, e mulheres também importantes da época, algumas pitonisas, para fazerem um projeto de educação para o país. E um educador eminente, Epicuro, foi convidado para fazer uma palestra que levasse todos a refletirem sobre a importância de se investir na educação. Quando chegou no dia marcado para a sua conferência, Epicuro levou uma lebre e um cão do mato, cada um em uma jaula. E quando todos esperavam pelo seu pronunciamento, ele abriu as gaiolas, respectivamente, e o que se viu foi uma cena trágica. O cão, predador natural daquela lebre, naquela região especificamente, trucidou a lebre ali na frente de todo mundo. Foi sangue, e todos ficaram chocados, e todos ficaram muito chocados com ele, aquele educador. Por que ele estava fazendo aquilo? Ele não deu maiores explicações, apenas disse: daqui a alguns meses eu volto para esclarecer. Foi um burburinho, uma indignação geral. Daqui a alguns meses ele retorna com uma lebre e um cão do mato, com uma gaiola. As pessoas começaram a se rebelar. Não, de novo não, nós não vamos deixar. Ele falou: por favor, esperem. Ele abriu as gaiolas, e o que se viu foi o cãozinho e a lebre se acariciando, sem qualquer sinal de violência, contrariando até a lei da natureza, que um é predador do outro. E ali ele esclareceu, em poucas palavras: vejam, senhores, se eu pude fazer com que um cão do mato e uma lebre se tratassem, imagine um com respeito, com carinho até. Imagine o que nós poderíamos fazer uns com os outros, seres humanos que somos, se nós investirmos na educação de todos. Nós vamos deixar de ser selvagens, nós vamos abandonar a nossa animalidade. E a doutrina espírita nos fala justamente disso, que nós estamos caminhando numa trajetória evolutiva, onde vimos a condição de seres primitivos, estamos nos tornando civilizados, mas ainda há muito o que fazer para não deixarmos que os instintos bestiais continuem a comandar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Não aplicando a lei selvagem, onde o mais forte destrói o mais fraco. A metamorfose que iremos fazer nessa área é exatamente o oposto. Se eu posso mais, se eu tenho mais, se eu sou mais forte, o meu dever é amparar, é proteger, é auxiliar os mais fracos. Isso seria o perfil do homem de bem educado, que sonha a doutrina espírita, que aplica na essência aquela proposta de Jesus, onde ele diz: faça aos outros apenas o que você gostaria que os outros fizessem a você. E que isso fosse uma regra diária. Antes de falarmos com alguém qualquer coisa, antes de fazermos qualquer ato, que submetamos a nossa consciência a esta proposta educativa. Isso que eu estou pensando em fazer, em falar, se fosse comigo, eu gostaria de ser tratado
dessa forma? Bastaria uma indagação consciencial. E isso é tão extraordinário e tão nobre, e tão democrático, que os espíritos superiores, o próprio Jesus, não estão nos dando receitas de conduta, dizendo como é que nós devemos sentar, como é que nós devemos levantar. Não. Joga tudo isso para a nossa consciência. Porque lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou às entidades venerandas: como é que nós poderemos conhecer a vontade de Deus? As leis divinas, onde elas se encontram, para que elas possam ser referência na nossa maneira de ser com as pessoas? E os Espíritos responderam: as leis divinas estão em nossa consciência. E o que o Espiritismo, como ciência, está fazendo conosco é exatamente isso. Fazendo com que a gente desperte a nossa consciência. Que a gente saia dessa situação de consciência de sono e comecemos a enxergar o papel grandioso que nós temos na vida. Que como filhos de Deus, a nossa tarefa é dignificarmos a existência, é louvarmos, é agradecermos, é sermos produtivos, sermos úteis onde quer que estejamos. Desde uma atividade mais simples, que pareça insignificante, que ninguém vai perceber, a alguma tarefa grandiosa que demande um vulto maior de esforço, intelectual ou físico. E assim, no dia a dia da nossa existência, nós poderemos construir uma sociedade educada, imitando os torcedores japoneses, ajudando, cooperando para que o planeta ainda não se polua mais ainda do que já está. Ou fazendo aquele gesto do nobre e jovem repórter, jornalista, pedindo desculpas formalmente, numa audiência estupenda, registrando corajosamente que aquele ato é vergonhoso. Não é assim que nós queremos ser. Para nós termos paz, a paz que a gente procura no mundo, ela terá que ser construída primeiramente em nós. E para que vivamos em paz, a nossa consciência é que vai nos dizer se nós estamos ou não colocando em prática o que nós já sabemos a respeito de tudo que Jesus nos ensinou. Porque nós somos espíritas. Nós conhecemos o Evangelho a fundo. Nós conhecemos a origem do Espírito. Conhecemos o destino da humanidade. Sabemos por que estamos aqui. Sabemos qual é a relação que existe entre o mundo físico e o mundo imortal, o mundo espiritual. Então, se já sabemos de tudo isso, pergunta-se: para que sermos espíritas? Para não fazermos a metamorfose moral? Para continuarmos a ser lagartas? Por sentimentos mesquinhos? Deixando que o egoísmo, que o orgulho, que o ciúme, a vaidade dominem nossas ações? Ou poderemos ser borboletas belas, que têm a coragem moral de dizer: eu sou lagarta, mas agora me transformarei numa borboleta. Não vou ser motivo para que as pessoas tenham repulsa da minha presença, como temos da presença das lagartas. Poderemos estar em todos os ambientes, promovendo a alegria. Como diz o Espírito Emmanuel, o assassino não é só aquela pessoa que pega uma arma qualquer para tirar a vida de alguém. É toda e qualquer pessoa que, utilizando a sua palavra ferina, maltrata, machuca o seu ser humano. E nesse sentido, a gente é extremamente mal educado. A gente não mede as palavras. A gente não faz ideia do quanto que elas ferem. Quantas pessoas estão com traumas por ressentimentos guardados de coisas que ouviram desde a infância, do próprio pai, da própria mãe, das pessoas com quem convive. Palavras de desamor, de desaprovação, de críticas.
contumazes, nós estamos nos destruindo desta forma. Não é só o planeta que está sendo destruído. E como é que nós vamos saber de tudo isso, meu filho? Simples. Fazendo um exame de consciência todos os dias. A nossa consciência não vai nos enganar. E é isso que o Espírito Santo Agostinho sugere em O Livro dos Espíritos. Que para nos melhorarmos, todos os dias, antes de dormir, vamos colocar a mão na consciência. E vamos nos perguntar se naquele dia a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance. Se nós não desperdiçamos uma oportunidade de sermos úteis. Se a nossa consciência registrar que não nos saímos bem naquele dia, ótimo. Que bom que tenhamos percebido. No dia seguinte, quando o sol chegar, uma nova oportunidade está sendo dada para que façamos diferente. E assim sucessivamente, dia após dia, com este exercício, nós poderemos, ao final da encarnação, fazermos a nossa transformação moral. E lagarta que fomos, ao reencarnarmos, com as nossas tendências inferiores registradas, de equívocos cometidos em outras existências, agora poderemos sinalizar a beleza e, quem sabe, poderemos ser recebidos com muita alegria, com muito júbilo, por aqueles seres que velam por nós, que torcem para que nos melhoremos como seres humanos. Então são estas algumas das reflexões que nós gostaríamos de deixar registradas aqui em nosso momento doutrinário. Muito obrigado a respeitosa atenção.